A gente vive agora, né, em Goiás, um período do ano que a gente chama de chuvoso, né, que chove de vez em quando. E embora esses dias sejam quentes, as chuvas estão caindo com bastante frequência. E aí fica a pergunta, será que eu posso, por exemplo, dar encaminhamento ao projeto de construção ou reforma da minha casa ou na minha empresa, já que está chovendo e cai aquela chuva forte de uma vez só, né? Muita gente diz que não é possível sem prejuízos, mas será mesmo? Para nos ajudar a compreender melhor tudo isso, né, como funciona toda essa situação, a gente recebe agora o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, Lamartine Moreira. Bom dia, seja bem-vindo ao Mundo em Sua Casa. Bom dia aos nossos telespectadores. É possível, Lamartine, construir, reformar nesse período de chuvoso, porque a gente percebe que está muito calor, mas do nada cai uma chuva muito forte, né? É possível fazer isso? É possível sim, só que, claro, a gente tem que tomar várias precauções para, primeiro, evitar acidentes, né? E, segundo, realmente evitar o prejuízo, porque quando você está fazendo numa obra com o tempo chuvoso, se você está na escavação, por exemplo, aí fica mais escorregadio, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque senão a gente pode perder vidas durante esse processo, né? De trabalho. Então você vai, igual a gente está vendo aí nas imagens, a construção, está fazendo as formas, subindo a parte aí de concreto. Então tudo isso fica muito escorregadio com as chuvas, mas é possível sim fazer as construções nesse período chuvoso. Lógico, né? No período de chuva, onde está torrencialmente, a gente não deve estar expostos, porque a gente tem o problema aí dos relâmpagos, né? Dos raios. Então isso é muito perigoso. Então a gente espera passar essa chuva torrencial e depois a gente volta ao nosso trabalho. Mas querendo ou não, é um pouco mais perigoso, né? Muito mais perigoso. Né? Então, assim, por conta igual dessas questões climáticas, escorregadias, então a gente tem que estar muito à frente à segurança do trabalho, isso tem que estar realmente atento a toda e qualquer parte da construção da obra. Aí a gente está falando e nós estamos mostrando a construção de um prédio e uma empresa é responsável por tudo isso e essa empresa é responsável também por ter uma equipe de segurança do trabalho. Agora, lá na casa da pessoa que está reformando ou que está construindo uma casa, que não tem uma empresa responsável por tudo isso, aí é mais complicado? Muito mais complicado. Primeiro, assim, só para deixar os nossos telespectadores bem atentos, né? Se você vai fazer uma construção, você realmente precisa de um profissional legalmente habilitado, que é um engenheiro. Ah, não é porque eu tenho o conhecimento que eu vou fazer. Ele pode ter o conhecimento até um certo tanto, mas ele não estudou para aquilo, ele não sabe quais são as consequências de fazer algo errado, de um escoramento que ele deixar de fazer corretamente. E né? até pela lei precisa desse responsável, né? Exatamente. Então, por isso que o CREA Goiás tem uma equipe hoje aí muito aguerrida na fiscalização para coibir o exercício ilegal das profissões. Né? Porque cada local que exige a presença de um profissional legalmente habilitado, uns engenheiros agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, né? Então isso tudo tem que realmente ter, porque nós estudamos para aquilo. Não é porque eu sou prático que eu posso executar aquela função. E, inclusive, isso veio à tona, a importância disso, de ter esse profissional, quando há um tempo atrás a gente viu uma pessoa morrer numa obra de um galpão, né, ali no Jardim Guanabara, não sei se você se lembra. Perfeito. A gente nós noticiou isso, lá. não é? Não tinha um profissional responsável naquela obra e isso causou a morte de uma pessoa, né? Exatamente. E olha para você ver naquele detalhe, eles estavam fazendo uma reforma. Isso, né? No telhado, né? No telhado, só que foram colocar o forro de gesso e não prestaram atenção, colocaram um material mais pesado do que realmente a estrutura comportava. Aí ela veio ruir, né? Então, e acabou matando um profissional, né? Um trabalhador. Então, é isso que a gente chama a atenção, né? Para você vai construir, na minha casa, enquadra na minha casa, minha vida. Mas você, um engenheiro, pode fazer várias casas. Não precisa pagar um profissional para aquela casa, minha vida, que realmente às vezes pode ficar caro. Mas distribuindo entre várias casas, o profissional terá a oportunidade de acompanhar todos esses serviços e a construção com certeza ficará melhor.
E isso, para a pessoa conseguir encontrar esse profissional, no CREA, ele tem todas essas informações, né? Todas as informações, exatamente. Então, sempre que você for fazer uma construção, se a pessoa falar assim, não, eu sou engenheiro, né, peça os dados dele e consulte no CREA, porque a gente sabe aí, como em qualquer outra profissão, Sim. advogado, médicos, né, odontólogos, aí tudo são os práticos que passam por profissionais legalmente habilitados. Sim. Então a gente chama a atenção do nosso consumidor que está na ponta, porque às vezes essa casa é o único bem que ele vai querer construir durante toda a vida. Imagina você contratar um profissional, primeiro que ele pode te dar prejuízo, vai pegar seu dinheiro, vai gastar o material de forma errônea, né? E não vai te entregar um bom produto. Pois esse profissional mesmo, ele pode garantir, inclusive, essa economia na compra dos produtos. Com certeza, economia, que a sua casa não tenha problema, principalmente aí de infiltrações, fissuras, que ele não tenha realmente insalubridade durante a sua casa. Quando eu trabalho na área de perícias e a gente faz muito perícias nessas casas, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, porque a turma tem esse falso sentimento que eles construindo, contratando alguém para construir, sem a ajuda do profissional, realmente eles vão estar fazendo uma economia e construindo bem. E quando a gente vai lá, que a gente depara, tem várias infiltrações, várias fissuras, telhado cedendo, então realmente a casa está imprópria para morar, né, por causa da insalubridade e os problemas físicos, né, de ruir em cima da própria família. É muito perigoso. A gente conversou aqui com Lamartine Moreira, presidente do CREA Goiás. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Bom dia para você, tá? Para vocês também.